Então, boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos mais uma vez a um devocional, tal e qual como tem sido o nosso hábito, e que nós louvamos a Deus porque os passos que temos vindo a dar, outros também têm procurado seguir, e ficamos felizes por poder influenciar positivamente outras pessoas e outros lugares. Como estava a dizer aos amados irmãos, o nosso devocional de hoje queria colocar como assunto de oração, orarmos pelos jovens, pelo seu futuro a nível profissional, mas também o seu futuro espiritual, e que os jovens também agarrem este assunto para si e orem também ao Senhor. Queríamos também sugerir a leitura bíblica de Atos capítulo 27 e capítulo 28, e eu passo a explicar, é porque aquilo que vamos falar nesta tarde só poderá ser bem compreendido se nós lermos os dois capítulos em conjunto, está bem? O texto para ler e para nós apresentarmos a meditação está em Atos 28, versos 30 a 31, os dois últimos versos, e que diz o seguinte: E Paulo ficou 2 anos inteiros preso na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o Evangelho de Deus, do reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade, note bem esta expressão, as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Meus amados irmãos, haveria muito para dizer sobre esta passagem, sobretudo se nós nos focarmos no último verso e na questão de que Paulo pregou com toda a liberdade e ensinou com toda a liberdade, estando preso. Veja o contraste. E diz também, falando com liberdade das coisas pertencentes ao Senhor, sem impedimento algum. Queria lembrar os irmãos que Paulo estava preso, acompanhado, e salvo algumas interpretações sobre a matéria histórica, que eu não quero entrar nelas, mas certamente ele estava acompanhado pelo menos por um soldado da guarda pretoriana. Portanto, veja só o que nós temos, que preciosidade que nós temos para este tempo. E eu queria dizer que, de certa forma, ou de forma análoga a Paulo, nós também estamos de certa forma presos, estamos privados dos nossos movimentos. Mas eu queria dizer aos amados irmãos e a todos que nos ouvem que Paulo soube se reinventar, e é isto que o texto nos diz, e é preciso que o irmão, a irmã, o amigo que nos assiste saiba se reinventar. Paulo não ficou completamente preso, estava preso em termos daquilo que era os regulamentos e a lei romana, mas ele tinha liberdade tinha outro tipo de liberdade de movimentos, é isto que eu quero dizer. Sabem que Paulo foi um homem que, comparado com o nosso tempo, seria um homem hiperativo. O que eu quero dizer é que Paulo terá feito, de forma, enfim, números redondos, cerca de 4.800 quilómetros em viagens por terra, por mar, e conhecendo muitas culturas, estando em contacto permanente com as populações, na sua viagem missionária, nas suas devoções a Jerusalém, e portanto nós observamos aqui que ele era um homem do terreno, era um homem muito prático, e de repente 2 anos inteiros, sem contarmos o processo anterior, desde a sua prisão em Jerusalém, depois o tempo que esteve em Cesareia, a viagem para Roma, enfim, vemos aqui uma série de contratempos que fizeram atrasar muito daquilo que eram as suas intenções, pese embora a palavra do Senhor diz que ele tinha a intenção de ir levar o Evangelho a Roma. Nós sabemos disso pela palavra do Senhor, mas repare, e Lucas tem este cuidado de demonstrar que o Evangelho de Deus, de uma forma ou de outra, vai chegar ao centro do mundo de então. E lembrando-nos das palavras de Atos, onde diz que devemos pregar o Evangelho desde Jerusalém até os confins da terra. Sobre esta expressão confins da terra, há muitas interpretações em relação à época em si,
mas uma delas dizia que os confins da terra seria chegar precisamente ao local mais longínquo ou centro do governo imperial. Enfim, são interpretações, seja lá o que for. O importante é dizer que de uma forma ou de outra Paulo lá chegou. E essa era a intenção, e isto é real. Esta era a intenção de Lucas quando escreveu Atos dos Apóstolos. Portanto, repare, Paulo teve que se reinventar. E lemos que na sua própria casa ele continuou a pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que algumas das suas cartas foram escritas estando ele preso. Repare, isto quer dizer que Paulo continuou a exercer a sua influência espiritual sobre aqueles que eram a sua preocupação diária. Meus amados irmãos, nós estamos de alguma forma privados dos nossos movimentos, e é aquilo que nos vai chegando pelas informações. Nós mesmo aqui na nossa ilha iremos ficar ainda mais privados de movimentos, mas é possível nós fazermos a obra de Deus, é possível nós falarmos com quem amamos, é possível nós nos relacionarmos com o pai e com a mãe à distância, se for o caso, com a família, se for o caso. É possível, temos que arranjar formas engenhosas de fazer. Naquele tempo, Paulo teve algumas formas de o fazer, e entre elas as cartas. Nós hoje temos formas muito mais rápidas de lá chegar. Já tínhamos em tempos idos os telefones, já tivemos durante um período os telemóveis como uma das formas mais rápidas. Hoje vamos tendo a internet e outros suportes digitais. Portanto, é possível nos movimentar. E, portanto, movimente-se fazendo o que é bom, o que é agradável a Deus, aquilo que é a missão que Deus deu para si. Por vezes nós nos abstraímos com muitas formas de expressar, falando de tantas coisas que por vezes até têm o seu lugar e têm o seu cabimento em alguns contextos, mas às vezes perdemos e gastamos o nosso tempo mesmo em casa para coisas triviais. Reoriente o seu tempo para orar a Deus, para ler a sua palavra, para estar nos cultos e nos tempos devocionais, e possas tirar partido para que a tua vida espiritual possa ter progressos significativos. Deus abençoe os irmãos, vamos continuando juntos, porque podemos estar separados no corpo, mas estamos unidos no Espírito. Deus abençoe a todos, amados irmãos, e uma boa tarde.